Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A poeira vermelha grudava na minha pele como lembrança que não sai. Acordei com o sol já alto batendo na janela de madeira. O calor entrava pelos vãos das tábuas, trazendo o cheiro de terra seca e mato queimado. Junho no Piauí é assim, o céu sem nuvem, azul demais, e o ar tão quente que parece que a gente respira fogo. 3 anos já. 3 anos desde que Josué tombou na estrada com a caminhonete voltando da feira. Disseram que foi o sol, que ele dormiu no volante. Disseram tanta coisa, mas no fim das contas, o que sobrou foi eu. Sozinha nessa casa de taipa e madeira, com 5 galinhas, um cachorro velho demais para latir e uma fazendinha que mal dava para o sustento. Levantei da cama, o colchão afundado no meio, do lado que era dele e que eu nunca mais usei. Passei água gelada no rosto na bacia esmaltada. Amarrei o cabelo grisalho num coque apertado. O espelho rachado me devolveu o rosto de sempre. Pele marcada pelo sol, rugas fundas ao redor dos olhos, boca séria, 52 anos parecendo 60. A rotina era sempre igual. Abrir a porta, soltar as galinhas, buscar água no poço, varrer a varanda de terra batida, café preto sem açúcar, pão dormido molhado no leite, comida feita para um prato só. Silêncio. Sempre silêncio. Às vezes eu conversava com as galinhas. Às vezes cantarolava as músicas que Josué gostava. Mas na maior parte do tempo eu só deixava o silêncio me engolir. Era mais fácil assim. Não doía tanto. Peguei a vassoura de palha e fui para a varanda. O sol já queimava forte, mesmo não sendo nem 8 horas. A estrada de terra seguia reta e vazia na frente da casa, sem movimento, sem vida. O vizinho mais próximo ficava a quase 2 quilômetros. A igreja do vilarejo, a 6. O posto de saúde, a 15. Eu tinha escolhido isso. A solidão, o isolamento. Depois que Josué morreu, as pessoas tentaram se aproximar. Dona Cida trazia comida. Seu Raimundo oferecia ajuda com a cerca. Mas eu sempre dispensava. Sempre fechava a porta. Preferia ficar só. Porque sozinha eu não me machucava de novo. Estava varrendo os últimos cantos da varanda quando ouvi um barulho diferente. Não era vento. Não era animal. Era um gemido baixo, quase imperceptível. Parei. O coração deu um pulo. Olhei para o portão de madeira na entrada do terreiro e vi uma trouxa de pano no chão, um cobertor azul desbotado, amarrado com cordão de sisal, jogado ali como lixo, mas a trouxa se mexia. Larguei a vassoura e corri. Meu Deus do céu, era uma criança. Ajoelhei na terra quente, as mãos tremendo enquanto desfazia o nó do cordão. O cobertor abriu e eu vi. Menina, talvez 4 ou 5 anos, magra demais, a pele coberta de sujeira e algo mais escuro. Sangue seco, percebi com horror. Os cabelos emaranhados, cheios de terra. A roupinha rasgada, velha, fedendo a urina e suor. Os olhos fechados, a respiração curta, ofegante. Menina! Chamei baixinho, tocando o ombro pequeno. Nada. Toquei a testa. Queimava. Febre alta. O pânico subiu pela garganta. Olhei para os lados, procurando alguém, alguma explicação. A estrada seguia vazia. Só poeira, só calor, só silêncio. Quem faz isso? Quem abandona uma criança doente na porta de uma casa perdida no meio do nada? Não tinha tempo para entender. Só para agir. Peguei aquele corpinho leve demais no colo. Pesava menos que um saco de farinha. Deus me livre. E entrei correndo na casa. Coloquei a menina na minha cama, na única cama da casa. Busquei água limpa, pano de prato. Tentei molhar os lábios rachados. A boca se mexeu, mas não abriu. Vamos, filha. Bebe um pouquinho. Sussurrei, inclinando a caneca. Nada. Corri até a cozinha. Peguei o celular velho.
Nenhum sinal. Nunca tinha quando a gente precisava. Tentei mesmo assim discar para Dona Cida, a agente de saúde. Nada. Linha muda. A caminhonete. Podia levar para o posto. Mas a menina estava fraca demais, queimando em febre. E se piorasse no caminho? E se eu não chegasse a tempo? Respirei fundo. Precisava pensar. Voltei para o quarto. A menina gemia baixinho, virando a cabeça de um lado para o outro. Sentei na beirada da cama, passei o pano molhado na testa, ardendo, no pescoço, nos bracinhos magros. Aguenta aí, pequena. Só aguenta. Fiquei ali horas, trocando a água, molhando o pano, tentando fazer a febre baixar. De vez em quando conseguia que ela engolisse um golinho d'água. Era alguma coisa. O sol atravessou a janela e começou a descer para o outro lado. A tarde inteira passou assim. Eu e aquela criança desconhecida, lutando contra algo que eu não via, mas sentia. Quando escureceu, consegui fazer um caldo ralo de frango. Sentei a menina meio inclinada, com cuidado, e dei colherada por colherada. Ela engoliu 3, 4 colheres. Os olhos se abriram por um segundo, castanhos, fundos, assustados, e fecharam de novo. Mas era progresso. Deitei ela de volta, cobri com lençol limpo. Fui até a cozinha fazer chá de boldo para baixar a febre. Quando voltei, a menina murmurava algo no sono. Mãe, mãe! O peito apertou. Sentei na cadeira velha do lado da cama. E pela primeira vez em 3 anos, fiquei a noite inteira velando alguém. Não por obrigação, por escolha. A febre não baixava. Tentei tudo que sabia. Chá de folha, compressa fria, banho morno. Nada adiantava. A pele continuava fervendo, o corpo tremia, a respiração ficava cada vez mais difícil. O dia seguinte amanheceu abafado. Aquele tipo de calor pesado, grudento, que anuncia temporal. O céu tinha mudado de cor, de azul para cinza sujo. O vento soprava diferente, trazendo folhas secas e galhos pelo terreiro. Tentei de novo o celular. Nada. Pensei em ir até a casa do seu Raimundo buscar ajuda, mas não podia deixar a menina sozinha. E se ela piorasse enquanto eu estivesse fora? De tarde, consegui fazer ela tomar mais caldo. Limpei o rosto, troquei a roupa suja por uma camisola velha minha, enorme nela. Penteei os cabelos emaranhados com paciência, tirando os nós, a terra grudada. Por baixo da sujeira toda era uma criança bonita. Rosto miúdo, cílios longos, boca pequena. Como você se chama? Perguntei baixinho, mesmo sabendo que ela não ia responder. Mas precisava dizer alguma coisa. O silêncio pesava demais. Quando o sol começou a sumir, o céu escureceu de vez. O vento ficou forte, nervoso. As galinhas correram para o galinheiro. Os grilos pararam de cantar. E então veio aquele cheiro. Terra molhada, chuva chegando. Fechei as janelas, tranquei a porta. Acendi a lamparina na cozinha, porque a luz ia cair, sempre caia quando chovia forte. E a chuva chegou. Não foi chuva, foi parede d'água, grossa, violenta, furiosa. O barulho no telhado de zinco era ensurdecedor. A casa toda vibrava. A água entrou por baixo da porta, alagou a varanda, começou a pingar pelos buracos do teto. Corri para o quarto com a lamparina. A menina estava pior, agitada, gemendo alto, as mãos agarrando o lençol. A febre tinha subido. Não, 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 repeti tocando a testa dela. Ardia, o pânico veio. Precisava de hospital, médico, remédio. Mas lá fora era impossível. A estrada de terra tinha virado lama. A caminhonete velha não sairia nem do terreiro. Eu tinha visto isso antes. Chuva forte no Piauí deixa tudo isolado. Sem estrada, sem comunicação, sem nada. Estávamos presas, eu e aquela menina que nem nome eu sabia. O trovão rasgou o céu tão perto que senti o chão tremer. A luz piscou e apagou. Só a lamparina tremendo na minha mão. Meu Deus, não deixa essa menina morrer, rezei em voz alta, sem vergonha. Passei a noite inteira acordada, trocando o pano frio, dando água, rezando,
cantando baixinho as músicas que Josué cantava quando eu ficava doente. Músicas bobas, antigas, que eu nem lembrava que sabia. A chuva não parava. A menina delirava, chamava pela mãe, chorava sem acordar. E eu segurava aquela mãozinha quente, pequena demais, e prometia: eu não vou te deixar sozinha. Você vai ficar boa, vai ficar. Não sei se falava para ela ou para mim. Perto das 4 da madrugada, a chuva começou a amansar. Virou garoa fina, depois parou. O silêncio voltou, mas diferente, cheio de água pingando, de terra encharcada, de vida. Toquei a testa da menina, estava fria, a febre tinha quebrado. Encostei a cabeça na parede e chorei. Chorei de alívio, de exaustão, de tudo que tinha segurado nos últimos 3 anos. Chorei pelo Josué que não voltou, pela vida que parou, por mim que tinha virado pedra. E chorei por aquela menina, porque de alguma forma, salvando ela, eu tinha me salvado também. Quando o sol nasceu, entrou pela janela trazendo luz dourada e o cheiro forte de terra molhada. Abri tudo. Porta, janela, coração. O ar fresco entrou, limpo, novo. A menina abriu os olhos, castanhos, grandes, assustados. Onde eu tô? A voz saiu rouca, baixinha. Sentei na beira da cama, devagar para não assustar. Você tá na minha casa, tá segura. Ela olhou ao redor, para os lençóis limpos, para a lamparina apagada, para a janela aberta com o sol entrando. Quem é você? Meu nome é Helena, respondi, e percebi que fazia tempo que não dizia meu próprio nome. E você? Como você se chama? Ela pensou um pouco. A testa franzida, como se tentar lembrar do esse. Ana. Ana, repeti, e o nome soou certo, firme. Ana, você lembra como chegou aqui? O rostinho se fechou. Lágrimas começaram a encher os olhos. Minha mãe, a voz tremeu. Ela disse que ia voltar, que era só eu esperar ali, que ela ia buscar comida e voltava logo. O peito apertou. Quando foi isso? Não sei. Ana começou a chorar. Faz muito tempo. O sol sumiu e apareceu de novo. E ela não voltou. Entendi tudo. A mãe tinha abandonado a filha na frente da minha casa. Deixou e fugiu. Covarde! Ela não vai voltar, Ana. Falei. E a voz saiu mais dura que eu queria. Os olhos da menina se arregalaram. O choro ficou mais forte. Respirei fundo. Não era culpa dela. Me desculpa, pequena. Segurei as mãozinhas magras. Não quis ser grossa. Mas é a verdade. Sua mãe... Ela foi embora. Por quê? Ana soluçou. Eu fiz alguma coisa errada? E ali, naquela pergunta, ouvi todos os medos que eu mesma tinha. Todas as vezes que me perguntei por que Josué tinha ido embora tão cedo. Por que a vida tinha me deixado sozinha. Se eu tinha feito algo errado. Não, filha. Puxei ela para o colo e ela se agarrou em mim como quem se afoga. Você não fez nada errado. Nada. Às vezes as pessoas fazem escolhas ruins e não é culpa nossa. Ficamos assim um tempo, ela chorando, eu segurando, o sol entrando pela janela aquecendo a gente. Quando Ana acalmou, fiz mingau de aveia com açúcar. Ela comeu 2 tigelas. Dei banho morno, vesti ela com outra camisola minha amarrada na cintura. Os cabelos lavados, ela parecia outra criança. Você vai me mandar embora? Perguntou de repente, os olhos grandes fixos em mim. Mandar para onde? Não sei, mas todo mundo sempre manda eu embora. O peito apertou de novo. Você vai ficar aqui enquanto precisa, falei. Até a gente descobriu o que fazer. Mas no fundo eu já sabia, já tinha decidido. Passaram-se dias. Ana foi ganhando força, cor, vida. Ria quando as galinhas ciscavam perto dela. Ajudava a estender roupa no varal. Fazia perguntas sem parar sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que as galinhas botam ovo? Por que eu morava sozinha? E a casa não tinha mais silêncio. Tinha barulho de criança correndo. Tinha riso. Tinha vida. Uma tarde, seu Raimundo apareceu para consertar a cerca. Olhou para Ana brincando no terreiro e depois para mim. Pensei que a senhora morava sozinha. Agora não moro mais.
respondi. Ele não perguntou mais nada, mas sorriu, daquele jeito que quem entende sorri. 2 semanas depois, Dona Cida chegou com a assistente social de Teresina. A mulher entrou na casa com uma pasta debaixo do braço e uma expressão cansada no rosto. O tipo de gente que viu coisa demais na vida. Sentamos na mesa da cozinha. Ana ficou no quarto, desenhando com lápis de cor que eu tinha comprado na venda. Localizamos a mãe da menina, a assistente disse. Ela fugiu para Goiás. Disse que não tem condições de cuidar da criança. Assinou o termo de destituição do poder familiar. O que isso quer dizer? Perguntei, segurando forte a xícara de café. Quer dizer que Ana vai pro abrigo, em Teresina, até aparecer algum parente interessado ou o quê? Ou até ser adotada, se aparecer alguém. Silêncio. Eu podia ouvir Ana cantarolando no quarto. Aquela voz fina, doce, que tinha trazido vida para dentro dessas paredes. Eu fico com ela. As palavras saíram firmes, decididas. A assistente levantou os olhos. A senhora tem condições, mora sozinha, já tem idade, a casa é simples. Tenho condições de amar, cortei. E isso aqui pode ser simples, mas é um lar. É mais do que ela teve até agora. A mulher suspirou. Vai ter que abrir processo de guarda. Pode demorar meses, tem visitas, avaliações. Eu espero. Olhei nos olhos dela. Quanto tempo for preciso. Dona Cida, que tinha ficado calada o tempo todo, colocou a mão no meu ombro. Ela vai conseguir. Eu conheço Helena. Se ela disse que fica, ela fica. A assistente fechou a pasta. Vou iniciar o processo, mas a menina fica sob supervisão até tudo se resolver. Quando elas foram embora, Ana saiu do quarto com os olhos vermelhos. Tinha ouvido tudo. Você vai me mandar pro abrigo? A voz tremeu. Ajoelhei na frente dela. Segurei aquele rostinho pequeno entre as mãos. Não, minha filha. Você tá em casa e não vai sair daqui. Ela se jogou nos meus braços e chorou. Mas não era choro triste. Era alívio. Passaram-se meses, meses de visitas da assistente social, de papelada, de perguntas, de avaliações. Mas Ana ficou comigo o tempo todo. E a casa mudou. A varanda ganhou rede colorida que eu comprei na feira. O quarto ganhou desenhos colados na parede. A cozinha ganhou barulho de criança pedindo biscoito. Ana me ensinava a viver de novo, a acordar sorrindo, a fazer planos para o dia seguinte, a ver futuro onde eu só via passado. Ela me chamava de tia Helena no começo, depois virou só tia. Até que uma noite, na hora de dormir, ela disse: Boa noite, mãe. Parei no meio do caminho, virei devagar. O quê? Ana estava encolhida na cama, olhando para mim com medo. Desculpa, não precisava ter... Vem aqui. Abri os braços. Ela veio correndo. Abracei forte, sentindo o coração bater descompassado. Pode me chamar assim sempre, sussurrei. Eu gostei. Ela apertou mais forte. Você é minha mãe de verdade agora? Sou sim, filha. Sou. E pela primeira vez desde que Josué morreu, eu me senti completa. O processo de guarda saiu no início de dezembro. Quando o papel chegou pelos correios, li 3 vezes só para ter certeza. Guarda definitiva concedida a Helena Maria da Silva. Ana era minha, oficialmente, legalmente e principalmente no coração. Chamei ela para a varanda. O sol estava se pondo, tingindo tudo de laranja e vermelho. Sabe o que é isso aqui? Mostrei o papel. Ela balançou a cabeça. Esse papel diz que você é minha filha agora, para sempre. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas era lágrima boa. Para sempre mesmo? Para sempre. Ela pulou no meu colo, me apertou forte e nós duas ficamos ali abraçadas, vendo o sol descer no horizonte imenso do Piauí. De noite, depois que Ana dormiu, fiquei na varanda como fazia todo dia. Mas não era mais a varanda vazia de antes. Tinha boneca esquecida no chão, chinelo pequeno na porta, desenho grudado no batente, tinha vida. Olhei para o céu cheio de estrelas e pensei em Josué.
em como ele sempre dizia que a gente está nesse mundo para cuidar uns dos outros. Que solidão não era virtude, era medo. Ele tinha razão. Eu tinha passado 3 anos com medo, com raiva da vida, fechada. E então o destino colocou uma criança na minha porta, literalmente, e me deu uma escolha. Eu podia ter virado as costas, chamado as autoridades e lavado as mãos, mas não fiz isso. Abri a porta, abri os braços, abri o coração. E no meio da minha solidão encontrei o que sempre busquei sem saber: propósito, família, amor. A poeira vermelha ainda grudava na pele no fim do dia. Mas agora não era mais lembrança de perda, era marca de recomeço, de vida que segue, de amor que nasce onde a gente menos espera. E eu aprendi, do jeito mais bonito possível, que a gente nunca está sozinha de verdade. Às vezes, a vida só está esperando que a gente abra a porta. Janeiro chegou com sol escaldante e a certeza de que tudo tinha mudado. A casa que antes acordava em silêncio, agora acordava com barulho de pezinhos descalços, correndo pelo chão de cimento. Ana tinha o costume de acordar com o sol, literalmente. Assim que o primeiro raio batia na janela do quarto, ela abria os olhos e pulava da cama. Mãe! Mãe! Acordei! Eu sorria toda vez. Ainda me arrepiava ouvir aquela palavra, mãe. 3 letras que mudaram tudo. Levantava, esticava o corpo dolorido, 52 anos pesam na coluna, e ia até a cozinha. Ana já estava lá, tentando alcançar a lata de café no armário alto. Deixa eu fazer isso, dizia pegando a lata. Mas eu queria ajudar. Você ajuda sim. Vai buscar os ovos no galinheiro para mim? E ela saía correndo, feliz, com o cestinho de palha na mão. Esses primeiros meses foram de adaptação. Para mim, que tinha esquecido como era cuidar de alguém. Para ela, que estava aprendendo o que era ter alguém cuidando. Ana tinha pesadelos, quase toda noite. Acordava gritando, suada, chamando pela mãe que a abandonou. Eu ia correndo, acendia a luz, pegava ela no colo. Foi só sonho ruim, minha filha. Só sonho. Ela estava me levando embora de novo. Ana chorava, agarrada no meu pescoço. Dizia que eu não prestava. O peito apertava toda vez. Olha para mim. Eu segurava o rostinho molhado de lágrima. Você presta sim. Você é a melhor coisa que aconteceu nessa casa. E ninguém vai te levar embora. Ninguém. Promete? Prometo. Eu deitava com ela na cama pequena, cantava baixinho até ela dormir de novo. Às vezes, eu que dormia primeiro, exausta, e acordava de madrugada com o pescoço dolorido. Mas não me importava. A comunidade demorou para entender. Dona Cida foi a primeira a aceitar. Aparecia toda semana trazendo alguma coisa. Roupa que os netos dela não usavam mais, brinquedo velho, doce de leite. Essa menina precisa engordar, dizia, beliscando o braço fino de Ana. Tá muito mirradinha ainda. Seu Raimundo também ajudava. Consertou o telhado que pingava. Reforçou a cerca. Trouxe um pé de manga para plantar no terreiro. Menina precisa de sombra para brincar. Falou, cavando o buraco para plantar a muda. Ana ficou o dia inteiro olhando, fascinada. Vai crescer mesmo, seu Raimundo. Vai sim, pequena. Mas demora. Árvore não tem pressa. Quanto tempo? Ele coçou a cabeça. Uns 3, 4 anos para dar fruto. Ana ficou pensativa. Eu vou estar aqui ainda? O velho olhou para mim. Eu engoli o nó na garganta. Vai sim, filha. Falei firme. Você vai estar aqui para ver essa manga crescer, dar flor, dar fruto. E a gente vai fazer doce com elas. O sorriso que ela deu valeu mais que tudo. Mas nem todo mundo foi receptivo. Na venda do vilarejo, algumas mulheres cochichavam quando eu passava com Ana. Olhavam de canto de olho, comentavam baixinho. Pegou a filha dos outros assim, do nada. Sei não, gente sozinha ficar com criança abandonada. Tem que ver se não tem interesse estranho. E a família da menina? Ninguém procurou? Eu ouvia e fingia que não ouvia. Levantava a cabeça, segurava a mão de Ana e seguia em frente. Mas doía, claro que doía.
Uma vez, Dona Lourdes, a fofoqueira oficial do vilarejo, teve a coragem de falar na minha cara. Não acha estranho, não, Helena? Uma mulher da sua idade, sozinha, criar uma menina que nem é sua? Parei. Olhei nos olhos dela. Estranho seria deixar ela morrer na porta de casa. Respondi, a voz saindo mais dura que eu queria. Estranho seria virar as costas para uma criança que precisa de ajuda. Mas, pelo jeito, tem gente que acha isso normal. Ela ficou sem resposta. Eu paguei as compras e saí. Ana puxou minha mão no caminho de volta. Por que aquela senhora falou assim? Respirei fundo. Porque tem gente que não entende amor quando vê. Mas não importa o que os outros acham. Importa o que a gente sente aqui. Toquei o peito dela. E aqui dentro, você sabe que é minha filha. Sabe ou não sabe? Sei. Ela apertou minha mão. Eu sei. Março trouxe as primeiras chuvas e a hora de matricular Ana na escola. A escolinha do vilarejo era simples. 2 salas, chão de cimento, quadro negro rachado. A professora, Dona Marinalva, era uma senhora gorda e risonha, que lecionava ali há 30 anos. Ela sabe ler? Perguntou, olhando Ana de cima a baixo. Ainda não, mas aprende rápido. Que idade mesmo? 5 anos. Vai fazer 6 em julho. Dona Marinalva anotou tudo numa fichinha amarelada. Ela vai precisar de uniforme, caderno, lápis. Eu providencio. E lanche. Tem que trazer lanche. Pode deixar. No primeiro dia de aula, Ana acordou antes do sol. Estava nervosa, andando de um lado para o outro. E se as outras crianças não gostarem de mim? Vão gostar sim. Ajeitei o uniforme novo nela. Camisa branca e saia azul. Você é esperta, educada e bonita. O que tem para não gostar? E se eles perguntarem da minha mãe de verdade? Ajoelhei na frente dela. Se perguntarem, você diz a verdade. Que sua mãe não podia cuidar de você, mas que agora você tem eu. E eu sou sua mãe de verdade, sim, do jeito que importa. Ela assentiu, mas viu medo nos olhos. Levei ela na garupa da bicicleta velha. A caminhonete tinha pifado de vez e eu não tinha dinheiro para consertar. O caminho eram 3 quilômetros de estrada de terra. Ana ia agarrada na minha cintura, em silêncio. Quando chegamos, tinha um monte de criança correndo pelo pátio. Ana se encolheu atrás de mim. Vai lá, filha. Vai brincar. Vem comigo? Não posso. Mas eu volto buscar na hora da saída. Prometo. Ela foi devagar, arrastando o pé. Uma menina da idade dela se aproximou. Oi, você é nova? Ana acenou com a cabeça. Quer brincar de pega-pega? E assim, simples assim, Ana sorriu e correu atrás dela. Voltei para casa pedalando devagar, o coração apertado. Era a primeira vez que a gente se separava desde que ela chegou. A casa estava vazia, silenciosa. Fiz café, sentei na varanda e chorei. Chorei de alívio, de medo, de gratidão, de tudo junto. Quando fui buscar Ana, ela veio correndo, o rosto suado e feliz. Mãe, eu fiz amiga, a Luana, e a professora disse que eu desenho bonito. Ouvi ela falar sem parar o caminho inteiro de volta e percebi que pela primeira vez Ana estava construindo uma vida normal, com escola, amigos, futuro, e eu estava ali para ver. Os meses passaram. Ana crescia, ganhava peso, altura, confiança. Aprendeu a ler em tempo recorde. Dona Marinalva disse que nunca tinha visto criança aprender tão rápido. Trazia os cadernos para casa e fazia questão de me mostrar cada lição, cada desenho, cada palavra nova. Olha, mãe, escrevi meu nome sozinha. Eu olhava e o peito enchia. Ana Helena da Silva. Ela tinha colocado meu nome no meio, sem eu pedir. Ficou lindo, filha. É porque agora meu nome é igual ao seu. Ela sorriu. A gente é família de verdade. Não tinha como não chorar. Mas nem tudo eram flores. Junho trouxe a seca pesada. O poço começou a secar. A plantação de feijão murchou.
As galinhas pararam de botar ovo. O dinheiro que já era contado ficou mais curto ainda. Uma noite, estava fazendo as contas na mesa da cozinha. Papel rabiscado, números que não fechavam. Ana estava no quarto fingindo dormir. Eu sabia que ela ficava acordada escutando. Dona Cida apareceu no dia seguinte. Ouvi dizer que está precisando de dinheiro. Quem foi que disse? Não importa. Tá precisando? Respirei fundo. Orgulho era luxo que eu não podia ter. Tô. A situação tá apertada. Ela tirou um envelope do bolso. Isso aqui é emprestado, não é esmola. Você me paga quando puder. Dona Cida, pega logo antes que eu me arrependa. Peguei. Abri. Tinha R$ 500 ali dentro. Uma fortuna. Eu não sei quando vou conseguir pagar. Paga quando Ana crescer e arrumar emprego. Ela sorriu. Ou quando o feijão voltar a brotar. O que vier primeiro. Abracei ela. Chorei no ombro dela como criança. Obrigada. Muito obrigada. É para isso que a gente serve. Ela deu tapinha nas minhas costas. Para cuidar uns dos outros. Com aquele dinheiro, comprei comida para o mês inteiro. Consertei a bomba do poço. Comprei remédio para o meu reumatismo que estava piorando. E ainda sobrou para comprar um vestido novo para Ana usar na festa junina da escola. Quando ela viu o vestido, amarelo com florzinhas vermelhas, os olhos brilharam. É para mim mesmo? É sim, tá bonito? Tá lindo! Ela rodou com o vestido. Ou será a mais bonita da festa? E foi. Fomos juntas para a festa. Ana dançou quadrilha, comeu pipoca, ganhou um peixinho de plástico na pescaria. Estava radiante. No caminho de volta ela falou: Mãe, esse foi o dia mais feliz da minha vida. Foi? Foi, porque eu tenho você. E vestido novo, e amigas, e festa. Eu não sabia que a vida podia ser assim. Parei de pedalar. Olhei para ela, ali atrás de mim na garupa, segurando o peixinho de plástico como se fosse tesouro. E vai ser sempre assim, minha filha. Enquanto eu tiver ar nos pulmões, você vai ter vida boa. Ela abraçou minha cintura mais forte. Eu te amo, mãe. Primeira vez que ela dizia. Eu também te amo, filha. Mais que tudo nesse mundo. Agosto chegou trazendo vento frio e uma notícia que eu não esperava. Estava na venda comprando arroz quando Dona Lourdes, a fofoqueira, se aproximou com aquela cara de quem tem novidade importante. Helena, você ficou sabendo? Sabendo o quê? A mãe da menina voltou. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Como assim voltou? Apareceu lá na delegacia de Teresina ontem, dizendo que quer a filha de volta. O coração disparou. Mãos começaram a tremer. Mas ela abriu mão da guarda. Assinou papel. Dona Lourdes deu de ombros. Pois é, mas dizem que ela está arrependida, que está com emprego novo, casa arrumada, que quer a filha de volta. Paguei as compras correndo e pedalei para casa como louca. Ana estava brincando no terreiro com bonecas que eu tinha feito de pano. Mãe, olha, a boneca tá... Filha, entra para dentro. Agora. Ela sentiu o tom da minha voz. Entrou sem questionar. Tranquei a porta. Sentei na cadeira. Respirei fundo. Será que era verdade? Será que aquela mulher que tinha abandonado a própria filha doente na porta de uma casa desconhecida realmente queria ela de volta? E o pior, será que a justiça ia permitir? Liguei para a assistente social. Demorou 3 dias para ela retornar. Helena, é verdade. A mãe biológica entrou com pedido de reversão da destituição do poder familiar. Mas ela abandonou a Ana, deixou a menina para morrer. Eu sei, mas ela alega que estava em surto psicótico na época, que não tinha condições mentais para tomar decisões e agora está tratada, medicada, trabalhando. E a Ana? Ninguém pergunta o que a Ana quer? Ana tem 6 anos, Helena. A justiça não considera a vontade da criança nessa idade. Isso é um absurdo. Eu concordo, mas são as regras. Desliguei o telefone tremendo. Ana estava na porta do quarto me olhando. Mãe, o que foi? Nada, filha. Problema de gente grande. É sobre minha mãe de antes? Congelei.
Você ouviu? Ela assentiu. Ela quer me levar embora? Ajoelhei na frente dela. Segurei os ombros pequenos. Ela quer sim, mas eu não vou deixar. E se você não conseguir impedir? Vou conseguir. Promete? Olhei naqueles olhos castanhos, cheios de medo. O mesmo medo que eu sentia. Prometo que vou lutar, com tudo que eu tenho. A audiência foi marcada para setembro. Passei aquele mês inteiro num misto de terror e raiva. Contratei um advogado, o único que atendia de graça pelo sindicato rural. Um rapaz jovem, recém-formado, mais nervoso que eu. Olha, dona Helena, não vou mentir. O caso é difícil. Mãe biológica tem preferência na lei. Mesmo tendo abandonado a filha, ela vai alegar que estava doente, que não era responsável pelas próprias ações. E se o laudo psiquiátrico confirmar, então não tem nada que eu possa fazer? Ele suspirou. Podemos argumentar que Ana está adaptada, feliz, que tirar ela de você agora seria traumático, mas não garanto nada. Saí do escritório com vontade de gritar. À noite, antes da audiência, não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando o céu estrelado, pedindo a Deus, a Josué, a quem quisesse ouvir. Não deixa levarem minha filha. Ana acordou de madrugada e veio sentar no meu colo. Não consegue dormir também? Também não. Ficamos ali, em silêncio, escutando os grilos. Mãe? Oi? Se a juíza mandar eu ir embora com aquela mulher, você vai esquecer de mim? O coração partiu. Nunca, Ana, nunca. Você vai estar sempre aqui. Toquei meu peito. Sempre. E eu vou poder voltar? Se depender de mim, você não vai precisar ir embora. Ela apertou mais forte. Eu não quero outra mãe. Eu quero você. Chorei ali mesmo, sem esconder. Ana chorou comigo. E a gente ficou assim até o sol nascer. O Fórum de Teresina era um prédio cinza, sujo, com cheiro de mofo e papel velho. Chegamos cedo, eu, Ana e o advogado. Dona Cida foi junto para dar apoio moral. Ana estava com o vestido amarelo da festa junina, o mais bonito que ela tinha. Eu tinha penteado o cabelo dela com capricho, feito 2 trancinhas. Queria que a juíza visse. Essa menina é cuidada, essa menina é amada. Sentamos no banco de madeira do corredor. Ana apertava minha mão com força. E então ela apareceu. A mãe biológica. Era mais nova que eu imaginava. Talvez uns 30 e poucos anos. Magra, cabelo tingido de loiro, roupa simples, mas limpa. Estava acompanhada de uma advogada particular. Talher azul, pasta de couro, salto alto. Ela olhou para Ana. Ana se encolheu atrás de mim. Ana! A mulher deu um passo à frente. Não! Ana gritou, se agarrando em mim. A mulher parou, lágrimas nos olhos. Minha filha, sou eu, sua mãe. Você não é minha mãe, Ana berrou. Você me deixou sozinha. A advogada da mulher se aproximou. Acho melhor não tentarmos contato antes da audiência. Elas se afastaram para o outro lado do corredor. Segurei Ana no colo, mesmo ela sendo grande demais para isso. Calma, filha, calma. Eu não quero ir com ela. Eu não quero. Eu sei. Dona Cida passou a mão no cabelo de Ana. Vai dar tudo certo, pequena. Você vai ver. Mas a voz dela estava trêmula. Ela também não acreditava. Nos chamaram. A sala de audiências era pequena, abafada. A juíza, uma mulher séria, de óculos, sentou numa mesa elevada. A promotora ao lado. Nós de um lado, a mãe biológica do outro. A advogada dela falou primeiro. Apresentou laudos médicos, atestados, receitas de remédios controlados. Meritíssima, minha cliente sofria de depressão pós-parto severa não diagnosticada. Estava em situação de extrema vulnerabilidade social e emocional. Não tinha condições de discernimento quando tomou a decisão de deixar a filha. Hoje, ela está medicada, em tratamento, com emprego fixo de auxiliar de limpeza, morando em casa alugada em Goiânia. Tem plenas condições de retomar a guarda da filha. A juíza olhou os papéis. Depois,
olhou para a mãe biológica. A senhora quer dizer alguma coisa? A mulher se levantou tremendo. Eu sei que eu errei. Sei que fiz uma coisa horrível. Mas eu não estava bem da cabeça. Eu não conseguia pensar direito. Tinha voz na minha cabeça, mandando eu fazer coisas. Eu achei que a Ana ia ficar melhor longe de mim, que alguém ia cuidar melhor. Ela começou a chorar. Mas agora eu tô melhor. Tô tomando remédio, fazendo terapia, trabalhando. Eu quero minha filha de volta. Eu quero ser mãe de verdade agora. A juíza fez anotações. Depois olhou para mim. Dona Helena, a senhora quer se manifestar? Levantei, as pernas bambas. Eu não sei falar bonito que nem advogada, mas sei cuidar, sei amar. Quando essa menina chegou na porta da minha casa, estava quase morta, queimando em febre, abandonada, e eu cuidei. Passei noite acordada, dei comida, remédio, carinho, dei lar. A voz falhou. Hoje a Ana tá bem, tá feliz. Tem escola, tem amigos, tem vida. Ela me chama de mãe, não porque eu obriguei, porque ela quis, porque ela sente. Olhei para os olhos da juíza. E se a senhora tirar ela de mim, vai estar tirando a mãe dela, a única mãe que ela conhece de verdade. A juíza escreveu mais. E a criança? Será ouvida? O advogado se levantou. Meritíssima, Ana tem apenas 6 anos. Acreditamos que... Eu quero ouvir a criança. A juíza interrompeu. Traga ela. Ana entrou segurando minha mão com força. Tinha os olhos vermelhos de chorar. A juíza abaixou o tom de voz. Oi, Ana. Meu nome é doutora Mariana. Eu só quero conversar um pouquinho com você. Pode ser? Ana acenou com a cabeça, tremendo. Ana, você se lembra da sua mãe de nascença? Silêncio. Não muito. Não? Mas você sabe quem é ela? Sei. E a dona Helena? Você gosta dela? Gosto, Ana falou alto. Ela é minha mãe. Mas ela não é sua mãe de verdade, né? Sua mãe de verdade é aquela senhora ali. Ana olhou para a mãe biológica. Depois para mim. Não. Minha mãe de verdade é essa aqui. Apontou para mim. A outra me deixou. Mãe de verdade não deixa. A juíza ficou em silêncio. E se eu disser que você tem que ir morar com a outra mãe? Ana começou a chorar. Não, eu não quero, por favor. Eu quero ficar com minha mãe. Por favor, senhora, não me tira dela. Ela se jogou no meu colo, soluçando. A juíza pediu silêncio. Vou analisar o processo e dar a sentença em 30 dias. Foram os piores 30 dias da minha vida. Cada barulho na porta, eu achava que era oficial de justiça vindo buscar Ana. Cada carro na estrada eu congelava. Ana também mudou. Voltou a ter pesadelos. Voltou a fazer xixi na cama, coisa que não fazia há meses. Voltou a se agarrar em mim o tempo todo com medo de eu sumir. Na escola parou de prestar atenção. Dona Marinalva me chamou. Helena, a menina tá diferente, triste, calada. O que aconteceu? Contei tudo. A professora segurou minha mão. Vou rezar. E vou falar com as outras mães. A gente vai fazer abaixo-assinado. Vão ver que Ana é feliz aqui. Acha que adianta? Não sei. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados. E foi o que aconteceu. As mães da escola fizeram abaixo-assinado. Coletaram 43 assinaturas. Vizinhos também assinaram. Até seu Raimundo, que mal sabia escrever o nome, fez questão de assinar. O advogado apresentou tudo para a juíza. É um bom argumento, ele disse. Mostra que Ana tem raízes aqui. Mas a cara dele não era de quem acreditava. No 20º dia de espera, recebi uma ligação. Era a assistente social. Helena, a juíza quer fazer uma visita domiciliar. Aqui na sua casa. Amanhã, o coração disparou. Amanhã? Sim. Ela quer ver as condições que Ana vive. Desliguei e olhei ao redor. A casa era simples, velha. Tinha rachaduras nas paredes. O telhado manchado de umidade. O chão de cimento irregular. A mobília antiga, remendada. Mas era limpa. Era organizada. Era lar.
Passei a noite inteira limpando cada canto. Lavei cortina, encerou o chão. Arrumei os desenhos de Ana na parede do quarto. Coloquei flores no vaso da sala. Ana ajudou, ansiosa. Vai dar tudo certo, mãe? Vai, filha, vai. Mas minha voz não convencia nem a mim mesma. A juíza chegou às 10 da manhã. Veio sozinha, sem toga, de roupa comum. Olhou tudo. A casa, o terreiro, o galinheiro, a mangueira que seu Raimundo tinha plantado e que já estava com 2 palmos de altura. Entrou no quarto de Ana. Viu os desenhos na parede, as bonecas de pano, os cadernos empilhados, a cama arrumada com cuidado. Você que fez essas bonecas? Perguntou. Fiz. Não tinha dinheiro para comprar de plástico. Estão bonitas. Voltamos para a sala. A juíza sentou na cadeira velha. Ana ficou agarrada em mim. Ana, a juíza falou suave. Você é feliz aqui? Sou. Tem medo de alguma coisa? Tenho medo de ir embora. E se eu disser que sua outra mãe também pode te fazer feliz? Ana balançou a cabeça. Ela não pode, porque ela não me quer de verdade. Se quisesse, não tinha me deixado. A juíza suspirou. Ficou em silêncio por um tempo longo. Depois levantou. Vou dar minha sentença em 1 semana. E foi embora. A semana passou devagar. Cada dia pesava uma eternidade. Na noite antes da sentença sair, eu e Ana ficamos sentadas na varanda. Não falamos nada. Só ficamos ali, de mãos dadas, olhando as estrelas. De manhã, o telefone tocou. Era o advogado. Dona Helena, saiu a sentença. O coração parou. E? Silêncio do outro lado. Você ganhou. Não entendi. O quê? Você ganhou! A juíza manteve a guarda com você. Ana fica. As pernas falharam. Sentei no chão ali mesmo. Ana me olhou assustada. Mãe? Segurei o rostinho dela. A gente ganhou, filha. Você fica comigo, para sempre. Ela não entendeu no primeiro segundo. Depois entendeu e desabou no meu colo chorando. Mas era choro de alívio, de felicidade. Dona Cida, que tinha vindo ver, chorou junto. Seu Raimundo também. A notícia se espalhou pelo vilarejo. À tarde, o advogado veio trazer a cópia da sentença. Li linha por linha. A juíza tinha escrito que, apesar de reconhecer os esforços da mãe biológica, Ana já tinha vínculos profundos estabelecidos com a guardiã. Que tirar a criança do ambiente onde estava feliz, adaptada e bem cuidada, seria prejudicial ao desenvolvimento emocional. Que o amor não está só no sangue, mas nos cuidados diários, na presença constante, no vínculo construído. E no final, a frase que eu nunca vou esquecer. Ana encontrou em Helena não apenas abrigo, mas um lar verdadeiro. E é direito da criança permanecer onde há amor. Abracei aquele papel como se fosse tesouro. A vida voltou ao normal. Ou melhor, encontrou um normal novo. Ana cresceu. Foi ficando mais alta, mais esperta, mais dona de si. Continuou na escola, tirando notas boas. Ganhou prêmio de melhor aluna no fim do ano. Levei ela para receber na frente de todo mundo, o peito estufado de orgulho. Com 7 anos, ela aprendeu a andar de bicicleta. Caiu 1000 vezes. Ralou joelho, cotovelo. Mas não desistiu. Viu, mãe? Consegui. Vi sim, filha. Tô vendo. Com 8, começou a ajudar na horta. Plantamos tomate, alface, coentro. Ela cuidava todos os dias, regando, tirando mato. Mãe, o tomateiro deu flor. Deu mesmo. Logo vai ter tomate. E teve. E a gente fez molho, conserva, salada. A mangueira que seu Raimundo plantou cresceu. No 3º ano, deu as primeiras mangas. Pequenas, ainda verdes, mas mangas. Ana pulou de alegria. Eu sabia que ia dar. Fizemos doce. Ficou docinho, gostoso. Levamos um pote para Dona Cida, outro para o seu Raimundo. Tá vendo? O velho disse. Falei que você ia estar aqui para ver. Ana abraçou ele. E vou estar para sempre. A situação financeira melhorou aos poucos. Consegui um benefício do governo para Ana. Não era muito,
mas ajudava. Comecei a fazer bolos por encomenda. Bolo de milho, bolo de fubá, bolo de chocolate. O dinheiro entrava contado, mas entrava. Ana ajudava. Batia massa, untava a forma, lambia a colher. Mãe, posso pôr o chocolate? Pode, mas devagar. A gente virou equipe. Com 9 anos, Ana me perguntou sobre o pai. Mãe, você foi casada? Estávamos na cozinha, lavando louça. Fui, com um homem bom, Josué. Ele morreu? Morreu. Faz muitos anos já. Você amava ele? Amava muito. Ana ficou pensativa. E ele ia gostar de mim? Olhei para ela, pro rostinho sério. Ia amar. Ele sempre quis ter filhos. E você é tudo que ele ia querer. Mesmo eu não sendo filha dele de sangue, filha, amor não tem nada a ver com sangue, tem a ver com coração. Ela sorriu. Eu sei. Você me ensinou isso. Aos 10 anos, Ana escreveu uma redação na escola. O tema era Minha Família. Ela trouxe para casa com nota 10 e um bilhete da professora. Redação linda. Li e chorei. Sentei na varanda para ler. Minha família não é como as outras famílias. Não tenho pai, não tenho irmão, não tenho tios e tias. Só tenho minha mãe. Mas minha mãe vale por tudo. Ela me encontrou quando ninguém me queria. Me cuidou quando eu estava doente. Me deu casa, comida, escola, amor. Ela não é minha mãe de barriga. É minha mãe de coração. E é a melhor mãe do mundo. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Forte, corajosa e cheia de amor, porque foi isso que ela me ensinou. Que amor é escolha, e ela me escolheu. Todo dia ela me escolhe de novo, e eu também escolho ela, para sempre. Chorei, lendo cada palavra. Quando Ana chegou da escola, eu estava ainda com a redação na mão. Gostou, mãe? Gostei, filha, gostei muito. Abracei ela forte e agradeci a Deus, a Josué, ao destino, por ter colocado essa menina na minha porta naquela manhã. Quando Ana completou 11 anos, recebi uma carta. Era da mãe biológica. Minha mão tremeu abrindo o envelope. Helena, não sei se a senhora vai ler isso. Talvez jogue fora, talvez rasgue. Eu entenderia, mas eu precisava escrever. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Eu abandonei minha filha. Fiz a pior coisa que uma mãe pode fazer. Tentei justificar com doença, com desespero, com um monte de desculpa. Mas no final, eu falhei. E a senhora não. A senhora pegou minha filha quando eu joguei ela fora. Cuidou, amou, criou. Fez tudo o que eu devia ter feito. Eu tentei brigar na justiça porque achei que tinha direito. Mas eu não tinha. Nunca tive. Ana tem mãe. Tem você. Eu só queria pedir desculpas. Por ter causado sofrimento. Por ter tentado tirar Ana de você. Por tudo. E queria agradecer por ter salvado minha filha quando eu não consegui. Espero que ela seja feliz. Sei que vai ser, porque está com a senhora. Eu não vou incomodar mais. Prometo. Com respeito, Kátia. Li 2 vezes. Não senti raiva, não senti nada além de uma tristeza distante. Aquela mulher tinha perdido a própria filha, não por morte, por escolha, e agora vivia com isso. Eu não respondi a carta. Mas também não joguei fora. Guardei numa caixa, junto com os documentos da guarda. Talvez um dia, quando Ana fosse mais velha, ela quisesse ler. Ou talvez não. Era uma escolha que cabia a ela, não a mim. Ana tinha 12 anos quando a mangueira, finalmente adulta, deu tantas mangas que a gente não sabia o que fazer. Mãe, olha, tá tudo cheio, era verdade. Galhos carregados, mangas enormes, cheirosas. Colhemos juntas. Fizemos doce, suco, manga-espada com açúcar. Demos para os vizinhos. Vendemos um pouco na feira e guardamos uma parte só para a gente, para comer sentadas na varanda, no fim da tarde, vendo o sol descer. Lembra quando seu Raimundo plantou? Perguntei. Lembro. Eu perguntei se ia estar aqui ainda. E você está. Vou estar sempre. Ana mordeu a manga, o suco escorrendo pelo queixo. Essa é minha casa. Você é minha mãe. Eu nunca vou sair daqui. Vai sim, filha.
Quando crescer, vai querer conhecer o mundo, estudar, trabalhar. Então eu volto, mas sempre volto. Promete? Prometo. E naquele momento, com o sol alaranjado tingindo tudo, com o gosto doce da manga na boca, com minha filha ao meu lado, eu entendi. A vida tinha me dado tudo de novo. Não do jeito que eu planejei, do jeito que tinha que ser. Os anos passaram. Ana cresceu forte, inteligente, determinada. Estudou, passou no vestibular, foi para a cidade grande. Ligava toda semana, voltava nas férias, trazia presentes, histórias, sonhos. Eu envelheci, os cabelos ficaram brancos, a coluna doeu mais, as mãos tremiam, mas eu estava viva, presente, feliz, porque eu tinha vivido tudo o que importava, tinha amado, tinha sido amada, tinha salvado uma vida e tinha sido salva por ela. Anos depois, quando Ana já era adulta, formada, morando longe, mas sempre voltando, ela me deu uma carta. Lê depois, mãe, quando eu for embora. Por que não agora? Porque você vai chorar. Ela sorriu. E eu também. Esperei ela ir. Sentei na varanda. Abri a carta. Mãe, eu tenho 30 anos hoje e você tem 72. Tem vezes que eu paro e penso, e se você não tivesse aberto a porta naquele dia? E se você tivesse olhado para mim e virado as costas? E se você tivesse deixado o medo, o cansaço, a solidão serem maiores que o amor? Eu estaria morta. Ou pior, viva, mas sem ter conhecido o que é amor de verdade. Você me salvou, mãe, não só naquele dia, mas todos os dias depois, toda vez que você acordou com meus pesadelos, toda vez que enfrentou o mundo por mim, toda vez que escolheu ficar quando era mais fácil ir embora. Eu não sou sua filha de sangue, eu sei disso. Você sabe disso. O mundo sabe disso. Mas eu sou sua filha do jeito que importa, do amor diário, do cuidado repetido, da presença constante, e quando minha hora chegar, quando eu tiver minha própria família, quero ser para eles o que você foi para mim. Quero abrir portas, quero estender as mãos, quero escolher amor todo dia como você escolheu. Obrigada por me salvar, mãe. Obrigada por me ensinar que família não nasce, família se constrói. Com amor, paciência e escolha. Eu te amo, mais que todas as palavras podem dizer. Sua filha para sempre, Ana. Chorei lendo cada linha. O sol estava se pondo atrás da mangueira imensa, carregada de frutos. As galinhas ciscavam no terreiro. O vento trazia cheiro de terra molhada. Tinha chovido de manhã. E eu entendi finalmente o que Josué sempre quis dizer. Que a vida não acaba quando a gente perde alguém, ela só muda de forma e continua através das escolhas que fazemos, das portas que abrimos, das mãos que estendemos. Eu tinha escolhido abrir e essa escolha tinha mudado 2 vidas, a dela e a minha. Hoje, quando olho para trás, não vejo solidão, vejo uma vida cheia. De amor encontrado onde menos esperava, de família construída com escolha, de futuro nascido da coragem de dizer sim quando era mais fácil dizer não. Ana não chegou na minha vida por acaso. Ela chegou porque o destino sabia que a gente precisava uma da outra. Ela precisava de mãe, eu precisava de razão para viver, e a gente se encontrou. Na porta de uma casa velha, no meio do nada, no lugar certo, na hora certa, quando o amanhecer trouxe o impossível, e o impossível se tornou a melhor coisa que me aconteceu. Ana tinha 7 anos quando fez a pergunta que eu temia. Era uma tarde de domingo, o tipo de tarde em que o tempo para. Calor seco, céu azul sem fim, silêncio quebrado só pelo canto distante dos pássaros. A gente estava sentada na varanda, eu descascando mandioca e ela desenhando no caderno velho. Mãe! Oi, filha! Para onde as pessoas vão quando morrem? A faca parou no meio do ar. Olhei para ela. Estava concentrada no desenho, a língua para fora do jeito que ela fazia quando estava pensando muito. Por que você quer saber isso? Ela parou de desenhar. Olhou para mim com aqueles olhos castanhos fundos demais para a idade dela, porque a Luana disse que o vô dela morreu e que ele foi para o céu.
Mas eu não sei se eu acredito em céu. O peito apertou. E por que você não acredita? Ana voltou a desenhar devagar. Porque se tem céu, e se as pessoas boas vão para o céu quando morrem, então por que minha mãe de antes me deixou? Se ela estava viva, ela devia ter ficado comigo. E se ela morreu, por que ela não me levou junto? A voz dela era tão calma, tão sem emoção, como se estivesse falando do tempo, da colheita, de qualquer coisa. Mas eu sabia que não era calma, era controle. Ana tinha aprendido cedo demais a esconder o que doía. Larguei a faca, limpei as mãos no avental, sentei no chão ao lado dela. Posso ver o que você está desenhando? Ela virou o caderno. Era uma casa, a nossa casa, com a mangueira do lado, e duas pessoas na varanda. Uma grande, uma pequena. Nós. Tá bonito, falei, a voz falhando. Eu tô desenhando a gente, ela disse, porque eu quero lembrar. Lembrar do quê? De como é ser feliz. E ali, naquela frase simples, meu coração se partiu e se consertou ao mesmo tempo. Respirei fundo, escolhi as palavras com cuidado. Ana, eu não sei para onde as pessoas vão quando morrem. Ninguém sabe de verdade. Tem gente que acredita em céu, tem gente que acredita em outras coisas. Mas o que eu acredito é que as pessoas que a gente ama nunca vão embora completamente. Como assim? Elas ficam aqui. Toquei meu peito. Nas lembranças, nas coisas que elas ensinaram, nas marcas que deixaram. Ana pensou por um tempo longo. E minha mãe de antes, ela deixou marca? A pergunta pesava toneladas. Deixou. Ela te deu a vida. Isso é uma marca. Mas depois, ela não conseguiu cuidar dessa vida. E isso não é culpa sua. Todo mundo diz que não é culpa minha. Mas às vezes eu penso, se eu fosse mais bonita, ou mais quieta, ou mais obediente, talvez ela tivesse ficado. Segurei o rostinho dela entre as mãos. Olha para mim, Ana. Olha bem. Ela olhou. Você era perfeita. É perfeita. O problema não estava em você. Estava nela. Ela não conseguiu ver o tesouro que tinha nas mãos. Mas eu consegui. Você acha que ela está viva? Acho que sim. E você acha que ela pensa em mim? Pensei em mentir. Em dizer que sim. Que com certeza ela pensava. Que se arrependia. Que sofria. Mas Ana merecia a verdade. Eu não sei, filha. Eu realmente não sei. Talvez ela pense. Talvez não. Mas o que eu sei é que não importa. Como não importa? Porque você tem eu agora. E eu penso em você o tempo todo. Acordo pensando em você. Durmo pensando em você. Tudo que eu faço é pensando em você. Então você não precisa de alguém que talvez pense. Você tem alguém que com certeza pensa. Ana ficou em silêncio. Depois perguntou baixinho. E o seu marido? O Josué? Você acha que ele está no céu? Acho. Você sente falta dele? Todo dia. Mas você tem eu agora. Isso não ajuda? Sorri com lágrimas nos olhos. Ajuda muito, filha. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Como assim? Quando Josué morreu, eu morri um pouco junto. Parei de viver de verdade. Só ia existindo. Até você chegar. Aí eu precisei voltar a viver. Porque você precisava de mim viva, não só existindo. Ana olhou para o desenho dela. Depois para mim. Então a gente se salvou? A gente se salvou. Ela se aninhou no meu colo. Ficamos assim por um tempo, só sentindo a presença uma da outra. Então Ana falou, mãe, eu acho que eu acredito em céu sim. É? É, mas não é aquele céu que o padre fala na igreja. É outro tipo. Que tipo? O tipo de céu que a gente faz aqui. Com as pessoas que a gente ama, com os dias que são bons, com as coisas que fazem a gente querer acordar no dia seguinte. Abracei ela mais forte. Sabe que você é muito esperta? Puxei a você. Ela sorriu. Não sei não. Acho que você já nasceu esperta. Ou aprendi com você.
Talvez um pouco dos dois. Aquela noite, depois que Ana dormiu, fiquei na varanda olhando o céu estrelado. Pensei em Josué, em como ele teria amado Ana, em como ele teria sido um pai maravilhoso para ela. E então, pensei que talvez ele estivesse vendo, talvez, de algum lugar que eu não conseguia alcançar, ele estivesse vendo que eu não tinha ficado sozinha, que a vida tinha encontrado um jeito de continuar. Obrigada, sussurrei para o céu, nem por ter colocado ela no meu caminho. O vento soprou suave, trazendo o cheiro de terra e mato, e eu escolhi acreditar que era Josué respondendo. De nada. Cuida dela e deixa ela cuidar de você. No dia seguinte, Ana acordou e foi direto para a cozinha. Mãe, hoje eu quero ajudar a fazer bolo. Que bolo? Qualquer um. Só quero fazer com você. Fizemos bolo de fubá. Ana quebrou os ovos, mexeu a massa, lambeu a colher, sujou a cozinha inteira. Riu quando a farinha voou e caiu no chão. E quando o bolo ficou pronto, ainda quentinho, a gente comeu ali mesmo, em pé, na cozinha bagunçada. Esse é o melhor bolo do mundo, Ana disse. É, porque a gente fez junto, e naquele momento simples, banal, cotidiano, eu entendi o que Ana tinha tentado me dizer no dia anterior. O céu não era um lugar distante, era ali, na cozinha bagunçada, no bolo quentinho, no sorriso da minha filha, nas segundas chances que a vida dá, no amor que nasce onde a gente menos espera. A diretora ligou na hora do almoço. Eu estava no quintal estendendo roupa quando ouvi o telefone tocar lá dentro. Corri, as mãos ainda molhadas. Alô? Dona Helena? Aqui é Marlene, da escola. O coração já disparou. Quando a escola liga, nunca é coisa boa. Aconteceu alguma coisa com a Ana? Ela está bem, mas preciso que a senhora venha aqui. Hoje mesmo, se possível. O que aconteceu? Silêncio do outro lado. Depois, Ana se envolveu em uma briga. O chão sumiu. Briga? Minha Ana? É melhor conversarmos pessoalmente. A senhora pode vir? Já vou. Pedalei os 3 quilômetros como louca. O sol queimava. O suor escorria. Mas eu nem sentia. Só pensava. Minha filha, que nunca levantou a mão para ninguém, brigou na escola. O que tinha acontecido? Cheguei ofegante. A secretária me mandou direto para a sala da diretora. Ana estava sentada numa cadeira, a cabeça baixa, os ombros curvados. Quando me viu, os olhos encheram de lágrima. Do outro lado da sala tinha outra mulher. Mais nova que eu, roupa boa, cabelo arrumado, e ao lado dela, um menino gordinho com o nariz sangrando, segurando um lenço. Dona Helena, a diretora Marlene apontou uma cadeira. Por favor, sente. Sentei, mas não tirei os olhos de Ana. O que aconteceu? A diretora suspirou. Ana agrediu o Júnior no recreio. Deu um soco no nariz dele. Olhei para Ana. Ela continuava de cabeça baixa. Ana... É verdade? Ela assentiu, uma lágrima descendo. A outra mulher, que devia ser a mãe do menino, se levantou furiosa. Verdade? Claro que é verdade. Olha o estado do meu filho. Essa menina é violenta. Tem problema. Precisa de psicólogo. Calma, dona Vera. A diretora tentou acalmar. Calma nada. Eu quero que essa menina seja expulsa ou punida. Não vou aceitar meu filho ser agredido por uma... Ela parou, procurando a palavra. E eu sabia qual palavra ela queria dizer. Mas a diretora interrompeu antes. Vamos ouvir a versão da Ana primeiro. Olhei para minha filha. Filha, por que você bateu no menino? Ana não respondeu. Ana, eu perguntei. Nada. A mãe do menino bufou. Tá vendo? Não tem nem o que dizer. É violência gratuita. Ana, a diretora usou um tom mais firme. Você precisa explicar o que aconteceu. Violência não é aceitável aqui. Ana levantou o rosto, os olhos vermelhos, o queixo tremendo. Então, com a voz mais baixa do mundo, ele falou da minha mãe. O silêncio pesou na sala. Falou o quê? Perguntei. Ana olhou para mim, depois para o chão. Que eu não tenho mãe de verdade.
que você não é minha mãe de verdade, que sou lixo que minha mãe de sangue jogou fora e que você me pegou porque tinha pena. A raiva subiu tão rápido que eu quase não consegui controlar. Olhei para o menino. Foi isso mesmo que você disse? O menino olhou para a mãe, depois de volta para mim. Eu só estava brincando. Brincando? Minha voz saiu dura. Isso é brincadeira para você? A mãe do menino se levantou. Olha aqui, meu filho pode ter falado alguma coisa, mas isso não dá direito de violência. Criança fala coisa, é normal. Normal? Olhei nos olhos dela. Normal é ensinar seu filho a humilhar os outros? A jogar na cara de uma criança a pior coisa que aconteceu com ela? Meu filho não... Seu filho falou. Cortei. E você sabe que falou. Em vez de admitir e ensinar ele a pedir desculpa, você está aqui defendendo. Eu não vou aceitar ser... Dona Vera. Dona Helena. A diretora bateu na mesa. Por favor, vamos manter a calma. Respirei fundo. Olhei para Ana. Filha, vem aqui. Ela veio devagar. Ajoelhei na frente dela, segurei os ombros. Olha para mim. Ela olhou. Você bateu nele porque ele falou isso? Bateu. E você sabe que não devia ter batido? Sei, mas eu fiquei com tanta raiva. A voz dela quebrou. Ele falou na frente de todo mundo. Todo mundo riu. Todo mundo ficou olhando para mim como se eu fosse nada. O peito apertou. Você não é nada, Ana. Você é tudo. Mas ele disse, não importa o que ele disse. Não importa o que ninguém diz. Você sabe quem você é. Você sabe quem eu sou para você. E isso ninguém pode tirar. Mas todo mundo ouviu. E daí? Segurei o rostinho dela. Deixa todo mundo ouvir. Deixa todo mundo falar. A verdade não muda. Eu sou sua mãe. Do jeito que importa, do jeito que vale. E ninguém tem o direito de dizer o contrário. Ana se jogou no meu colo, chorando. Olhei para a diretora. Ana vai ser punida? A diretora olhou para Ana, depois para mim, depois para o menino e para a mãe dele. Os dois vão ser punidos. Ana por agressão física, Júnior por bullying verbal. O quê? A mãe do menino explodiu. Meu filho não... Seu filho humilhou uma colega deliberadamente. A diretora cortou, firme. Isso é bullying. E não é tolerado nessa escola. Assim como violência física também não é. Mas Júnior vai ficar suspenso por 2 dias. Ana também. E os dois vão fazer um trabalho juntos sobre respeito e empatia quando voltarem. A mãe do menino saiu bufando, arrastando o filho. Quando a porta fechou, a diretora suspirou. Helena, eu entendo o que Ana sentiu, de verdade, mas ela não pode resolver as coisas com violência. Eu sei, e vou conversar com ela. E você, Ana? A diretora olhou para ela. Violência nunca é a resposta, por mais que doa o que os outros dizem. Você entende? Ana assentiu, ainda chorando. Podem ir. Mas, Ana, quando você voltar, quero que você esteja pronta para se desculpar com Júnior pela agressão física. E ele vai se desculpar com você pelo que disse. Combinado? Combinado, Ana murmurou. No caminho de volta, pedalei devagar. Ana ia atrás, em silêncio. Quando chegamos em casa, sentei ela na varanda. Vou fazer suco. Você fica aí. Fui para a cozinha. Espremi limão, adocei, coloquei gelo. As mãos tremiam, não de raiva de Ana, de raiva do mundo que olhava para minha filha e via menos. Via coitada, via abandonada. Quando o mundo devia ver o que eu via, uma menina forte, esperta, corajosa, que tinha sobrevivido ao que a maioria não sobreviveria. Voltei com 2 copos de suco. Sentei ao lado dela. Bebe. Ela bebeu em silêncio. Ana. Oi? Eu preciso que você entenda uma coisa. Ela olhou para mim. O que aquele menino disse é mentira. Você sabe disso, né? Sei. Mas você também precisa entender que vai ter gente que vai dizer coisas assim a vida inteira. Gente ignorante, gente maldosa, gente que não entende.
E o que eu faço quando isso acontecer? Você levanta a cabeça, olha nos olhos da pessoa e diz: minha mãe é Helena, e ela me escolheu, e isso é mais amor do que você consegue entender. Ana ficou pensativa. E se eles continuarem falando? Aí você vai embora. Porque gente que insiste em ser cruel não merece sua atenção. Você não precisa provar nada para ninguém, só para você mesma. Mas eu fico com tanta raiva. Eu sei, eu também fico. Mas raiva a gente guarda aqui dentro. Toquei meu peito. E transforma em força, em determinação, em vontade de provar que a gente é maior que qualquer coisa que falam da gente. Ana bebeu mais um gole de suco. Mãe, oi? Você se arrepende de ter me pegado? O coração parou. O quê? Claro que não. Mas eu dou tanto trabalho e as pessoas falam e hoje eu briguei na escola e... Ana, olha para mim. Ela olhou. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor. E eu não me arrependo nem um segundo. Nem quando você dá trabalho. Nem quando você briga. Nem quando você me tira do sério. Porque tudo isso faz parte de você e eu te amo inteira. Com defeitos e qualidades. Com raiva e alegria. Com tudo. Mesmo. Ela se jogou no meu colo. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha. Mais que tudo. Naquela noite, depois que Ana dormiu, liguei para a diretora. Marlene, eu queria pedir uma coisa. Diga, Helena. Eu queria fazer uma palestra na escola. Sobre adoção. Sobre família. Sobre respeito. Silêncio do outro lado. Você tem certeza? Tenho. As crianças precisam entender. E os pais também. Vai ser difícil. Tem gente que não vai querer ouvir. Eu sei. Mas eu preciso tentar. Pela Ana. E por todas as outras crianças que são diferentes. Tá bem. Eu organizo. Mês que vem? Mês que vem. Quando Ana voltou para a escola, estava nervosa. E se o Júnior não pedir desculpa? Se ele não pedir, você pede mesmo assim. E segue em frente. E se todo mundo ficar olhando para mim? Deixe olhar, você não tem nada a esconder. Na porta da escola, ela parou. Mãe? Oi? Obrigada. Por quê? Por ser minha mãe, de verdade. Abracei ela forte. Obrigada por ser minha filha. De verdade. Ela entrou. Eu fiquei olhando até ela desaparecer dentro da sala e rezei. Rezei para que o mundo fosse gentil com ela. Rezei para que ela tivesse força nos dias difíceis. Rezei para que ela nunca duvidasse do quanto era amada. Quando fui buscar no final do dia, Ana veio correndo. Mãe, o Júnior pediu desculpa. Pediu? Pediu. Na frente da turma toda. Disse que foi errado o que ele falou. E que ele queria ser meu amigo. E você? Eu aceitei. E pedi desculpa por ter batido. E aí? Aí a gente apertou a mão, e a professora bateu palma, e todo mundo bateu palma também. O peito encheu. Que bom, filha. E sabe o que mais? O quê? A Luana me disse que eu sou a pessoa mais corajosa que ela conhece. Porque eu não tenho medo de ser diferente. Sorri, com lágrimas nos olhos. Ela tem razão. Você é corajosa mesmo. Puxei a você. Ana sorriu, repetindo a frase favorita dela. Talvez, abracei ela, ou talvez você já nasceu assim. No caminho de volta, Ana cantarolava, e eu pedalava, o coração leve, porque entendi que a vida ia colocar obstáculos no caminho dela, ia ter gente cruel, ia ter gente ignorante, ia ter dias difíceis, mas Ana tinha algo que muita gente não tinha. Tinha raiz, tinha amor. Tinha certeza de quem era, e isso ninguém podia tirar.